Descoberta dos ácidos nucleicos nas células. Ácido nucleico é um tipo de composto químico de elevada massa molecular, que possui ácido fosfórico, açúcares e bases purínicas. São macromoléculas formadas por nucleotídeos. Ocorrem em todas as células vivas e são responsáveis pelo armazenamento e transmissão da informação genética. Os ácidos nucleicos são as biomoléculas mais importantes do controle celular, pois contêm a informação genética e existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Nos ácidos nucleicos podem identificar-se três constituintes fundamentais: ácido fosfórico, pentose e base nitrogenada. Descoberta das enzimas de restrição. As enzimas de restrição são enzimas que cortam a molécula de DNA através do reconhecimento de sequências nucleotídicas específicas. Reconhecem e atuam sobre sequências específicas de DNA. Constitui uma ligação fosfodiéster entre nucleotídeos consecutivos ligados a determinadas bases. Os nucleotídeos, entre os quais a enzima corta, promove a hidrólise, encontram-se no interior dessas mesmas sequências específicas de reconhecimento. Agora iremos falar dos cientistas e suas descobertas. Gregor Mendel é considerado o pai da genética, tendo publicado suas experiências com ervilhas. William Barton descobriu que as espécies evoluem em passos bruscos e descontínuos. James Watson e Francis Crick. Eles descobriram a estrutura do DNA, que é a dupla hélice. Agora nós vamos falar sobre a área da genética. Genética clássica são as técnicas e métodos da genética anteriores ao advento da biologia molecular. Algumas ideias da genética clássica foram abandonadas ou modificadas devido ao aumento de conhecimento trazido por descobertas de índole molecular, embora algumas ideias ainda permaneçam intactas, como a hereditariedade mendelina. Genética molecular. A genética molecular tem as suas fundações na genética clássica, mas dá um enfoque maior à estrutura e fundação dos genes ao nível molecular. A genética molecular emprega os métodos que é da genética clássica, que é a hibridação, que é da biologia molecular. É chamada para se poder distinguir de outros ramos da genética, como a ecologia genética e a genética populacional. O estudo das características herdadas que não estão associadas às mudanças na sequência do DNA dá-se ao nome de epigenética. A engenharia genética. Ela oferece, a partir do estudo e manuseio biomolecular, a obtenção de materiais orgânicos sintéticos. Os processos de indução da modificação genética permitiram que a estrutura de sequências de bases completas de DNA fossem decifradas, portanto facilitando a clonagem de genes. O objetivo é introduzir novas características no ser vivo para aumentar sua utilidade, ou produzir uma nova proteína ou enzima. Projeto Gênoma Humano. O gênoma humano é um gênoma do Homo sapiens. É a sequência dos 23 pares de cromossomos do núcleo de cada célula humana diploide. O projeto Gênoma Humano produziu uma sequência de referência do gênoma humano eucariomático, usado em todo o mundo e nas ciências biomédicas. O gênoma humano possui cerca de 27 mil genes que codificam todas as proteínas humanas, com exceção daquelas codificadas pela mitocôndria. Ecologia genética e genética populacional. São ramos próximos da genética que também se baseiam nas premissas da genética clássica, suplementadas pela moderna genética molecular. É baseada nos princípios básicos da genética populacional, mas tem o seu enfoque principal nos processos ecológicos. A ecologia genética estuda as populações selvagens de organismos e tenta recolher dados sobre aspectos ecológicos e marcadores moleculares que esses possuem. Biotecnologia é a tecnologia baseada na biologia, especialmente quando usada na agricultura, ciências dos alimentos e medicina. A definição ampla de biotecnologia é o uso de organismos vivos ou parte deles para a produção de bens e serviços.
A biotecnologia moderna se considera aquela que faz o uso da informação genética, incorporando técnicas de DNA recombinante. Assim concluímos que a história da genética é